O Barcelona teve um passado de glória, mas nas últimas temporadas viveu grandes pesadelos dentro de campo com a falta de bons resultados, e fora das quatro linhas com uma crise financeira que chocou o mundo do futebol. Mas parece que as coisas estão mudando por lá de uma forma incrível. Com novos patrocinadores, de repente os caras começaram a contratar vários jogadores que estavam sendo cobiçados no mercado e que custaram uma bagatela. Eles ainda estão de olho em mais reforços. O Barça tem um plano, só que tudo isso pode acarretar graves consequências a eles no futuro. Por isso hoje, você vai conferir o novo time do Barcelona. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Barcelona é o único clube que não tem dinheiro, mas consegue contratar todos os jogadores que eles querem. Eu não sei como eles fazem isso, é um pouco estranho, meio maluco. Essa foi a frase dita por Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, sobre o time que o Barcelona está montando para essa temporada. E não tem nenhuma mentira nisso. O time blaugrana contratou ótimos jogadores nessa janela e segue colocando a mão no bolso para montar um elenco competitivo. Mas afinal, como vai meter a mão se o bolso estiver vazio? O presidente do Barcelona, o Joan Laporta, sabe que para lucrar e gerar renda, precisa de um time competitivo, que chame a atenção, vender camisas e encher o estádio. Mas para fazer uma equipe dessas, precisa de bons jogadores. E é com essa filosofia que o Barcelona está contratando alguns craques. Vamos a eles. Tem um Pablo Torre, joia de 19 anos que chegou por 5 milhões de euros. O Andreas Christensen, zagueiro norueguês de 26 anos, que foi destaque no Chelsea, que venceu a Champions League na temporada 21-22, chegando a custo zero. Franck Kessié, meio-campista marfinense que chamou a atenção de toda a Europa jogando pelo Milan na última temporada, time que foi campeão do campeonato italiano. Outro que também chegou de graça no Barça. O brasileiro Rafinha, destaque do Leeds e titular da seleção brasileira, que estava sendo disputado por times de ponta na Inglaterra, como o Chelsea e o Arsenal, mas que, no final, acabou escolhendo o Barça e chegou com muita moral, custando uma bagatela de 58 milhões de euros. O polonês Robert Lewandowski, vencedor de 2 prêmios de melhor jogador do mundo, um camisa 9 histórico, o jogador com mais gols em uma edição do campeonato alemão, e que conta com inúmeros recordes de artilharias. O cara fez de tudo possível para conseguir se juntar aos Coolers, e é outro que chega com muita moral. O Leo custou 45 milhões de euros aos cofres do time. Fora isso, eles ainda estão em busca de mais jogadores para reforçar o elenco, ainda nesta temporada. Depois de boas contratações, o novo principal alvo do Barça é o Bernardo Silva, jogador do Manchester City, que é um dos destaques do time do Pep Guardiola. O português pediu para a diretoria ouvir a oferta do Barcelona, segundo alguns jornais, mas o técnico Pep não está interessado em vendê-lo. O meia tem contrato até 2027 e está na mira do Barça. O francês Jules Koundé do Sevilla também é outro que é alvo do Barcelona, e eles estão tentando a contratação. O problema é que eles estão disputando com o Chelsea da Inglaterra, que já enviou uma oferta de 55 milhões de libras por ele. O zagueiro César Azpilicueta e o Marcos Alonso, ambos do Chelsea, são outros dois que estão na mira dos Coolers e que podem pintar no time ainda nessa janela de transferências. De fato, o Barça está disposto a botar um fim nos dias de fracasso e voltar à elite do futebol mundial. Além das novas contratações e desejos, eles ainda renovaram o contrato de alguns jogadores que se mostraram úteis, como o Ousmane Dembélé, que reencontrou seu bom futebol sob o comando do técnico Xavi. Ele aceitou uma redução salarial de 40%. O Gavi, que apesar de ser de La Masia, foi muito procurado por times ingleses, mas renovou seu contrato com o Barça até 2027. E o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que é um dos destaques do time catalão. Além disso, parece que o Frenkie de Jong vai ficar no time espanhol. O Barça queria vender o jogador porque ele é valioso, na casa dos 80 milhões de euros, e caso ele fique, o ideal seria reduzir o salário dele. Porém, o De Jong quer ficar. Alguns jornais dizem que a esposa dele é o principal motivo dele não querer deixar Barcelona, porque ela quer ficar na cidade. Já existe um acordo entre Barça e Manchester United por ele, mas De Jong não quer sair. Ele tem contrato até 2026. Com todos os novos jogadores que chegaram, os 11 ideais que devem entrar em campo para representar o clube da Catalunha são Ter Stegen no gol, Serginho Dest pela lateral direita e Jordi Alba pela lateral esquerda, dupla de zaga formada por Ronald Araújo e Christensen, no meio Franck Kessié e Pedri, um pouco mais avançado Ansu Fati, e na frente, pela direita o Dembélé, pela esquerda o Rafinha e o Lewandowski de centroavante. Fora que ainda sobraria ótimos jogadores no banco de reservas, como o Pierre-Emerick Aubameyang, o Pablo Gavi, o Ferran Torres que chegou recentemente, o Sérgio Busquets e o zagueiro Piqué. E ainda tem o De Jong, que ainda está no plantel e pode permanecer no clube. O Barça também quer se livrar de 5 jogadores o mais rápido possível: o goleiro Neto, o zagueiro Samuel Umtiti, o lateral Mingueza, o Riqui Puig e o Martin Braithwaite. Alguns jornais dizem que o Memphis Depay também pode estar de saída caso haja um interessado. Mas, como o Barcelona está conseguindo fazer essas contratações e ainda manter esses jogadores cobiçados no time, para conseguir reforçar a equipe dessa maneira, o clube fechou um contrato bem lucrativo com o Spotify, por 3 anos. O Spotify é o aplicativo de música mais conhecido no mundo, e o Barça não divulgou os valores do patrocínio, mas a imprensa espanhola diz que o negócio foi fechado em 130 milhões de euros anualmente.
Além do patrocínio, o Barcelona também está executando algumas alavancas econômicas para arrecadar mais dinheiro, que é uma operação que vende recursos futuros do clube para receber agora. Uma delas, aprovada até pelos sócios, permitiu que o presidente vendesse 10% dos direitos de TV no time no Campeonato Espanhol pelos próximos 25 anos, por pouco mais de 200 milhões de euros. O presidente ainda planeja vender mais 15%. O clube perde dinheiro no longo prazo, mas ganha recursos que podem aliviar por agora. Segundo o jornal El Chiringuito da Espanha, o Barça vai alugar o Camp Nou para jogos amadores por 300 euros por pessoa para cada 60 minutos jogados. Além disso, também permitirão celebrações de casamento dentro do estádio por um valor entre 2.000 e 13.000 euros. Pode ser humilhante, mas o time precisa fazer dinheiro. O Barcelona corre risco de decretar falência. Aliás, já teria aberto falência se fosse um clube empresa. Em uma auditoria do Barça, o resultado foi catastrófico. O clube está afundado em dívidas, com gastos sem justificativas e em uma situação financeira crítica. O time ainda tem a dívida deixada pelo antigo presidente, Josep Bartomeu, de 1,35 bilhão de euros. A crise de 2020 ainda assombra a Catalunha. O clube deixou de arrecadar os 800 milhões de euros anuais que conseguia, fora que teve a pausa nos gramados, e com isso, eles não conseguiram renovar com o maior jogador da história do clube, o Lionel Messi, e viu o craque dar adeus chorando muito. O Barça vendia muitas camisas e sempre lotava os estádios por causa dele, mas depois que ele saiu, tudo mudou. Para você ter uma ideia, na temporada passada, nas quartas de final contra o Frankfurt, na Europa League, a própria torcida do Barcelona vendeu os ingressos para os torcedores do time alemão, que colocou 30 mil pessoas para torcer para o próprio visitante dentro do Camp Nou. E os caras ainda ganharam. Foi uma verdadeira vergonha para o clube espanhol. Mas agora, tudo parece que irá mudar por lá. Bons jogadores chegaram e eles ainda buscam novos reforços. O presidente Laporta alega que mesmo contratando, o custo não foi tão alto, e as oportunidades de mercado que surgiram para elevar o nível do time tiveram de ser aproveitadas. Mas ainda fica aquela dúvida, será mesmo que o Barcelona está de volta ou é migué? Bom, pensando nisso, o Leeds United colocou uma cláusula no contrato com o Barcelona sobre a venda do Rafinha. 10 milhões de euros de juros a cada dia que o Barça atrasar o pagamento de Rafinha. Ainda não se sabe se existe algo parecido no contrato do Lewandowski, mas o Bayern de Munique não queria liberar o jogador porque queria o pagamento à vista, e não parcelado, pois temiam a falência do Barcelona daqui a 1 ou 2 anos. Você já deve ter escutado a expressão tudo ou nada dentro do futebol. Isso se aplica quando o técnico tira o zagueiro para colocar um centroavante aos 45 minutos do segundo tempo, quando o time precisa do empate ou da vitória. E é isso que o Barcelona está fazendo, indo para o tudo ou nada. Se o clube conseguir vencer uma Champions ou um Campeonato Espanhol, consegue pagar parte das contas com o valor das premiações e respirar um pouco. Mas se não conseguir passar outra temporada com um péssimo aproveitamento, os próximos anos serão de ainda mais pesadelos. Bom, jogadores para conseguir um ótimo desempenho, agora eles têm. Chegaram grandes craques e outros também estão por vir. O time do Barcelona promete concorrer e disputar todos os campeonatos que jogarão esse ano. Mas e você? Acha que o Barcelona vai voltar à elite de futebol? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.